Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Essa é a nossa aula de número 21, beleza? Muito bem, vamos ver o que nós temos para hoje. Precisamos lembrar sempre que na aula anterior nós falamos sobre fatoração, ou forma fatorada de um número, tá? Vamos lembrar aí, pelo menos com uma questão, beleza? Acompanhe comigo aí, ó. Uma forma fatorada do número 240 é 2 elevado a x vezes 3 vezes 5. Quanto vale x? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o 240 e fatorar para apresentar e comparar com essa expressão da questão. Então, se eu pegar o 240, vamos dividir pelo primeiro número primo, 2. 240 por 2 dá 120. Ainda dividindo por 2 dá 60. Ainda dividido por 2 dá 30. Ainda dividindo por 2 dá 15. Opa! 15 não dá mais para dividir por 2, mas podemos dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora só posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Fechou. Quando nós chegamos no resultado final 1, nós chegamos a essa ideia. Então, quantas vezes o 2 aparece? 1, 2, 3 e 4. Depois vem vezes 3 vezes 5. Então, o 2 aparece 4 vezes. Então, eu escrevo 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5. E no nosso livro, na nossa questão, nós temos 2 elevado a x vezes 3 vezes 5. Comparando o 3, o 5, nós temos 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a x. O que nós podemos afirmar? Seguramente, nós afirmamos que x é igual a 4. Então, x é igual a 4. Beleza? É assim que funciona. A forma fatorada do 240 é 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5. E o nosso x vale 4, beleza? Muito bem. Agora, olha o que nós temos, pessoal. Vamos falar sobre as frações. Nossa, precisamos considerar, pessoal, que as frações são o conteúdo, beleza? Esse é o conteúdo a ser aprendido, porque sempre foi uma grande dificuldade para todos os alunos trabalhar as frações. Então, vamos procurar ver de uma forma bem discreta, bem simples, que todo mundo possa ter uma boa interpretação. Espero que todos tenham um livro, porque pode acompanhar pelo livro também. Então, a forma fracionária dos números racionais. Os números racionais são os números naturais, os números inteiros, os números decimais e as frações. Todos esses tipos que eu acabei de falar, todos eles são números racionais e todos eles podem ser escritos sob a forma de fração. Beleza? Então, a ideia que nós podemos ter sobre fração. O que eu posso dizer para vocês é que a fração é uma parte. O próprio nome já diz, a fração é uma parte do todo. Um pedacinho, tá? Algo fracionado é algo dividido em partes, muitas vezes iguais ou não. Mas a nossa ideia aqui é falar dessas partes iguais, beleza? Então, essa ideia de fração, pessoal, já vem estudada há muito tempo, tá? Aqui diz que as primeiras notícias do uso de frações vêm do Antigo Egito.
Ei, Egito famoso! Nas margens do rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Eles dividiam as margens do rio para plantação. E essas divisões eram geralmente em partes fracionadas. Beleza? Muito bem. Então, tentemos imaginar agora aqui o seguinte. Se eu sei que a fração é uma parcela do todo, então tenta imaginar aqui nessa situação. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços. Você conta aqui nessa figurinha 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Então observe. 8 pedaços. Se eles não conseguiram comer inteira, nós percebemos que eles comeram apenas 3 pedaços. Pergunta: quantos pedaços Antônio e sua namorada comeram? Antônio e sua namorada comeram 3 pedaços. Beleza? 3 pedaços. E quantos pedaços restam? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Restam 5 pedaços. Não é isso? Então, falando em fração, ele comeu apenas uma fração da pizza toda. E ainda restava uma outra fração, ou fração restante, que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Muito bem. E agora, vamos para a ideia que eu comecei a falar para vocês sobre como a parte de um todo. Nós vimos ali a figurinha da pizza. A pizza era um pedaço, era uma parte inteira, era um todo, mas ela foi dividida em 8 pedaços, em 8 partes. Então consideramos aqui essa tira de papel, tá? Essa tira de papel, se nós dobrarmos ao meio, vai ficar bem dobradinho, vai ficar exatamente a metade, tá? Para um lado e a metade para o outro. E essa metade nós vamos representar como o inteiro, que é o 1, dividido por 2. Ou seja, a fração 1 dividido por 2 representa 1/2, tá? Ou a metade. Então, são duas maneiras de você considerar a fração 1/2. Você pode falar 1/2 ou a metade. Beleza? Então, quando nós pintamos apenas a metade, então nós vamos representar o quê? Vamos representar a metade do todo. E a metade vai ser representado pela expressão 1/2. Beleza? Muito bem. Agora, se eu pegar essa mesma tira e dividir em 3 partes iguais, então cada parte, cada pedacinho vai representar, cada partezinha vai representar 1/3. Então, se a metade era 1/2, se eu dividir em 3 partes iguais, cada partezinha vai representar 1/3. Não podemos esquecer que o todo nós vamos representar pela unidade, tá? O todo nós vamos representar pela unidade, mas quando eu divido em 2 partes iguais, eu posso dizer que é 2/2. 2 dividido por 2 dá 1. Assim como nós dividimos essa mesma tira em 3 partes iguais, tá? O todo também é representado por 1. Mas fracionário, na forma fracionária, eu posso considerar 3/3. Então, quando eu divido em 2 partes, é 2/2, é 1. Se eu divido em 3 partes, é 3/2, também representa 1. Que quer dizer o todo. Beleza? Se eu pintar só uma parte, eu represento apenas 1/3. Se eu pintasse 2 partes, eu representaria 2/3. Se eu pintasse 3 partes, eu representaria 3/3. Então, precisamos considerar que a fração
que representa a parte pintada, tá? O meu numerador é quantas partes eu pintei e o meu denominador é quantas partes eu dividi o meu todo. No primeiro exemplo, eu dividi meu todo em 2 partes. Pintei só uma. No meu segundo exemplo, eu dividi o meu todo em 3 partes. Pintei só uma. Beleza? Muito bem. Então, a nossa próxima ideia é a seguinte. Se nós pegarmos essa tira de papel e dobrarmos uma vez, nós vamos dividir em meio mais meio. Mas se eu dobrá-la novamente, aí eu não vou dividir em 2 partes, eu vou dividir em 4 partes. E se eu dividir o todo em 4 partes, eu terei o todo, tá? Eu terei o todo, que é sempre representado por 1, mas na forma de fração, eu posso dizer que o todo é 4 quartos. Por quê? Porque eu dividi o todo em 4 partes. Cada parte vai representar o quê? 1 quarto. Se eu pintar 2 partes, eu terei 2 quartos. Se eu pintar 3 partes, eu terei 3 quartos. Então, o meu numerador, mais uma vez, nós vamos representar pela parte pintada. E o meu denominador representa o todo. Ou seja, em quantas partes eu dividi o todo. Nesse caso, eu dobrei a tira de papel uma vez, foi meio e meio. Quando eu dobrei novamente, aí ficou 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Beleza? Então, a nossa representação aqui, tá, dessa figura, nós temos 3 partes pintadas para 4, que é o todo, para representar no meu denominador quantas partes eu dividi o todo. Beleza? Muito bem. Temos aí a nossa primeira ideia de fração. Vamos lembrar aqui o seguinte, voltando aí para a história da pizza, tá? Nós vimos que o Antônio e a namorada consumiram 3 pedaços e ainda restou 5 pedaços. Aí eu posso considerar o seguinte, eu dividi minha pizza em quantos pedaços? Em 8. Então eles consumiram de 8 pedaços, que foi o total de pedaços divididos em partes iguais, eles consumiram 3. E ainda restaram, de 8 pedaços, ainda restaram 5. Então essa primeira fração representa a parte fracionária consumida. E a segunda fração representa a parte fracionária ainda a ser consumida, ou restante. Beleza? Então, 1/8, por isso não podemos esquecer que 1/8 é um pedacinho, tá? Então, se nós observarmos bem, 1, 2, 3 oitavos foi consumido. 1, 2, 3, 4, 5 oitavos é o restante. Beleza? Então, nós podemos representar frações para indicar partes de quantidades, beleza? Nós já vimos aí os exemplos, vimos 1/2, nós vimos 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8, 5/8. Então essas frações nós já vimos desde o começo de nossa aula até agora, beleza? Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Já vimos aí algumas ideias de fração e sabemos que fração representa parte de um todo, beleza? Então, olha o que acontece aqui. Vamos apagar as nossas respostinhas, porque não pode pescar, beleza? Então, vamos responder junto com o professor essas situações. Observe as figuras e indique as que estão divididas em partes do mesmo tamanho. Professor, quais estão divididas em partes do mesmo tamanho? Se você observar bem, a letra A, ela está dividida em partes do mesmo tamanho, tá? Observamos que a letra B
Está dividida em partes do mesmo tamanho. Aí eu pergunto para vocês, esse pedacinho da pizza está dividido em partes do mesmo tamanho? Com certeza não. Mas se você observar a letra D, dá para confundir? Dá. Mas você percebe que são 1, 2, 3, 4 triângulos, todos do mesmo tamanho. É muito nítido você perceber isso, tá? Na letra E, da mesma forma. Beleza? Na letra F, muito parecido com a letra B, posso considerar também. Já na letra G, não. Na letra G eu tenho 2 triângulos que são iguais. Porém, eu tenho 2 losangos que já são diferentes do triângulo. Se eu traçasse aqui no meio dos losangos uma reta, aí eu teria vários triângulos. Aí sim, consideraria. A letra H também é dividida em partes iguais. A letra I dá uma confusão, mas dá para perceber que são divididas em partes iguais, só muda a posição. E a letra J não está dividida em partes iguais. Tá certo? Muito parecida com a letra H, mas está faltando alguns detalhes. Beleza? Muito bem. Continuando. Vamos ver aqui agora a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Nos triângulos, os triângulos desta casa da cor azul representam que fração da figura? Ora, pessoal, eu sei claramente que na nossa questão 2, na letra A, eu dividi o meu quadrado em quantas partes iguais? Em quantos triângulos iguais? Aí você conta 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer o quê? Que o meu denominador representa quantas partes eu dividi o meu todo. E o meu numerador é quantas partes eu pintei. Eu só pintei uma parte. Vamos deixar aqui por escrito. Parte tomada. Parte tomada, ou eu diria parte pintada. Beleza? E o meu denominador, aqui no meu denominador eu posso dizer que é o todo, ou eu ainda diria quantas partes dividi o todo. Tá? Quantas partes do todo? Quantas partes foi dividido o todo? Vai ser sempre assim, beleza? Então, na nossa letra B, olha para a figura, vamos contar quantas partes eu dividi agora o todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi em 10 partes iguais. Então, o meu denominador é 10. E quantas partes eu pintei? Uma só. Beleza? Então, na nossa questão 3, vamos fazer usando o mesmo raciocínio. Uma semana tem 7 dias. Então, eu dividi o todo, que é a semana, em 7 partes iguais. Que fração da semana representa 3 dias. Então, o meu todo são 7 partes iguais e eu tomei só 3 dias. Na letra B, 6 dias. Tomei 6 dias da semana e a semana tem 7 dias. Olha aí, que maravilha! Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Na nossa questão 4 diz o seguinte: cada figura representa um segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho. Muito bem. Na nossa letra A, vamos contar o nosso trecho. Eu quero a parte azul e a parte vermelha. Então, azul, nós temos, dividimos aqui na letra A o todo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o trecho assinalado em azul é 7 oitavos. E a parte vermelha, 1 oitavo. Se você juntar tudo, vai dar o todo. E o todo é 8 oitavos. Beleza?
Então, na letra B, a parte azul, vamos ver em quantas partes foram divididas o todo, porque será o meu denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu dividi em 10 partes iguais. E azul nós tomamos quantos? 3. E vermelho, nós tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 décimos. Vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos dividir em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, azul, nós temos 12 partes iguais. E pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vermelho, eu tomei 1, 2, 3, 4, 5. Do total, gente. O total é quanto? O total é 12, beleza? E para finalizar, a letra D, o azul foi 1. De um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o vermelho, 5. Do total de 6. Beleza? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Tivemos um bom início com relação às frações. E na nossa próxima aula, o que temos para a nossa próxima aula? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a trabalhar problemas envolvendo frações, que não fica para hoje, beleza? Muito bem, pessoal. Então, quero dizer para vocês que vamos finalizar a nossa aula. E muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença e nos vemos na próxima aula, beleza? Tchau, pessoal, até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Eita, que daqui a pouquinho a gente vai estar junto, né, na sala de aula, se Deus quiser e Ele quer. Professora Vera Amorim chegando aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Ó, menina, menino, pega o teu passaporte, ó, passaporte lindo esse, nosso livro de língua portuguesa. Nossa viagem hoje vai ser pela unidade 6, capítulos 1 e 2, pelos pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos. A aula anterior, nós começamos a falar dos pronomes, tá? Por enquanto, estamos encerrando, por enquanto, a questão dos pronomes em pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos. Bora lá? Pronomes de tratamento. Já chegando por aqui o Garfield. Olha só, para onde a gente vai nas férias deste ano, Garfield? Sem ser para a fábrica de lasanha? Aí ele diz, o Garfield, agora você me pegou. Ele só pensa em comer, né? Parece a professora Vera, mas eu já estou de dieta, tá bom? Então, gente, brincadeiras à parte, pronomes de tratamento são as palavras utilizadas para nos referirmos a uma terceira pessoa, tá? Ou nos dirigirmos ao ou aos nossos interlocutores. E tem valor, né, o pronome de tratamento de pronome pessoal. Se você vai se referir a alguém com quem você fala, né, claro que ele vai ter valor de pronome pessoal, o que nós vimos na aula passada, tá? Os pronomes pessoais e as pessoas do discurso, ok? Os pronomes de tratamento, eles podem revelar o grau de intimidade entre os participantes da situação discursiva. Isso vai depender da situação de comunicação, se ela vai ser mais formal ou informal. Por exemplo, você encontra você mesmo na sua escola.
Uma coisa é a sua relação com o coleguinha, com a coleguinha. Outra coisa é com a diretora, por exemplo, é com a secretária de educação, se ela for visitar a sua escola. Então, a forma como você vai usar o pronome tem a ver com o grau de intimidade que você tem com a diretora, com a secretária de educação, a professora Fátima Silveira, no momento. Ok? Então, gente, esses pronomes, eles sempre vão revelar esse grau de intimidade com os participantes da situação discursiva, tá? Aqui o Armandinho, adoro o Armandinho. Preste atenção e observem a ironia do Armandinho. O pai pergunta: como foi a aula, filho? Aí ele diz: excelente, Vossa Excelência. Quer dizer, percebam aí, ele tem intimidade com o pai, mas ele está aí, ó, zoando com o pai. E qual o assunto? Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. Imagine, Vossa Majestade. Então, assim, claro que aqui é só uma tirinha recheada de humor, porque o Armandinho, claro que tem uma relação de intimidade com o pai, mas ele quis lhe mostrar que ele sabe empregar. Ele até respondeu para o pai o assunto, né? Com certeza o Armandinho estudou pronomes de tratamento, ok? Temos aqui na página 181 alguns pronomes de tratamento, tá? Os pronomes aqui, ó, gente, só alguns, aqui não estão todos, tá? Alguns pronomes, aqui nós temos as suas respectivas abreviaturas, tá? E aqui, para que são usados, tá? Então, só lendo para você alguns, né? Você, por exemplo, você, gente, preste atenção. Você pode até escrever no WhatsApp, ou mesmo na rede social, Facebook, Instagram, o você, aquele V e aquele C, ou então só o V. Mas você não tem abreviatura. Pelo amor de, tá? Não vamos usar esse VC ou V numa redação, porque você não tem a abreviatura, tá? E ele vai ser usado para tratar com pessoas com quem nós temos intimidade, ok? Outro exemplo para você: senhor, senhora. Vejam, para o senhor, S maiúsculo, R minúsculo. Senhora, S maiúsculo, o Rzinho e o Azinho indicando a senhora. Com quem você usa esses pronomes de tratamento? Pessoas mais velhas ou a quem queremos tratar com respeito e distanciamento, né? Esse distanciamento tem a ver com a questão do respeito e da idade, a distância da idade, tá? E aqui nós temos mais, né? Mais exemplos, ok? Eu peço que você faça uma leitura bem assim apurada para ter uma noção, porque esses são apenas alguns, nós temos muitos outros pronomes de tratamento. Mas agora vamos tratar de um uso bem interessante e que muitas vezes nós misturamos. Lembram que eu falei aula passada do tu e você, né? Que você pode empregar, só tem que ter cuidado quando vai usar o tu como verbo, tá bom? Então, como se dá o uso de você e de tu, ok? Então, de acordo com as regras gramaticais, as formas tu e você são válidas. Ninguém vai dizer que eu não posso falar o tu, tá bom? Só tem um detalhe. Em situações de uso da língua, eu botei aqui, gente, esse língua com L maiúsculo, porque é a língua portuguesa, ok? Toda vez que você for escrever a palavra língua se referindo à língua portuguesa, se não tiver o acompanhamento da portuguesa, lembre-se sempre de colocar um L maiúsculo, porque se for usar o minúsculo, vai ser, né? Não vai ser essa língua da língua portuguesa, tá bom? Então, em situações de uso da língua, é importante não misturar os dois pronomes. Gente, principalmente, viu, na hora de escrever. Porque falando, a gente pode até falar, mas na hora de escrever, não vai misturar. Ou você usa o tu, tá? Ou você usa você. E cuidado, você deve observar sempre o emprego do verbo. Isso é importante demais. Lembram que eu dei
um exemplo, tá? Na semana passada, aqui nós temos, ó, preste atenção, página 181. Você se superou hoje. Veja que o você, pronome de tratamento. Veja o verbo aqui, ó, terceira pessoa, superou. Quando você vai usar o tu, observem aí. Tu te superaste hoje. E eu acho até particularmente mais bonito tu, porque o verbo fica muito chique, fica muito elegante. Superaste, né? Tu te superaste hoje. Vejam que ele sai da terceira pessoa com o uso do você para a segunda pessoa, tá? Superaste. Então, você pode usar as duas formas, tu e você, observando em que situação você vai empregar, principalmente quando você for produzir um texto, a nossa redação, tá bom? Se você for usar para a redação, o ideal é você usar o você, mas use também o tu, desde que você observe o emprego do verbo, tá bom? Então, qual é a origem do pronome você? Sabia? Quer saber? Página 181, origem do pronome você. O pronome você, ele hoje muito utilizado, originou-se da antiga forma vossa mercê. Sabiam? Antigamente se dizia vossa mercê. Sabia, Regina, que antigamente nós dizíamos nós, né? Vossa mercê. Aí, com o passar dos anos, o uso dessa expressão foi se tornando mais popular. Se transformou em vossimice. Olha, vossimice. Se fosse até hoje, né, pessoa? Vossimice. Depois, em vosmice, até chegar à forma atual, você. Melhor, né, gente? Pensou, vosmice. Tem quem use ainda, né? Em alguns lugares aí, e não está errado. Vai depender de onde está sendo empregado, tá bom? Então, é a origem do pronome você no seu livro, no nosso material didático. Pronomes demonstrativos, tá? Ó, gente, interessante esse trecho aí que você vai encontrar na página 190. Pegue seu livrinho aí, abra aí, página 190. O que nós temos aí? Ó, esse. O S pode ser duas curvas fechadas. Cuidado, perigo na estrada. O S pode ser uma serpente sinuosa. Cuidado, essa também é perigosa. O S pode ser um pato nadando na lagoa. Isso sim é coisa boa. Gente, a respeito desse trecho aí, tá? Se você perceber que o autor desse trecho aí, um poema, o Cláudio Fragata, ele faz o quê? Ele faz uma brincadeira entre o som e o sentido da palavra S. Porque ele fala da palavra S. Ou seja, quando eu disse, eu falei esse. Se eu levar para o pronome demonstrativo, eu vou pronunciar fechado esse E, esse. Se eu pensar no nome da letra S, eu vou dizer, pronunciar aberto, S. Perceberam aí? Ele fez aí uma relação bem interessante, né? Do pronome demonstrativo e da letra S. Eu fiz questão que de para vocês perceberem. Os questionamentos a gente responde no exercício, tá bom? Então, os pronomes demonstrativos são palavras usadas para situar no espaço ou no tempo os seres e objetos de quem ou do que falamos. Isso é muito importante, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles também são utilizados para fazer referência a elementos já expressos, né? Já mencionados, já escritos ou falados, ou que serão apresentados em um texto. Vejam aí mais uma vez o Garfield, né? Esta é a sua lista de compras. Vejam que o dono do Garfield está com a lista em mãos. Ele diz, esta é a sua lista de compras? Garfield diz, não, é só o índice dela. E olha para o lado, tem aí a compra. O Garfield só pensa em comer. Mas observe aí, que o dono do Garfield diz esta porque ele está com a lista, né? Ou ele pensava que era, de compras do Garfield.
Quando Garfield responde, ele diz dela. Observe que, de certa forma, é como se essa relação aí, essa pilha de relação de compras, estivesse de alguma maneira distante dos dois, né? Dela. Preste atenção. Outro pronome demonstrativo, ok? Na página 190 nós temos aí pronomes demonstrativos versus pessoas do discurso. Então, ó, primeira, segunda, terceira pessoa, vimos aula passada, lembram? Pessoas do discurso. Olha aqui, variáveis, são estes, esta, estas, esse, segunda pessoa, né? Esses, essa, essas, terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas, e os invariáveis, isto, isso e aquilo. Nós vamos ter oportunidade no ano que vem, em sala de aula, nos aprofundarmos. Mas você já pode entender que, quando eu uso este, estes, esta, estas, eu me refiro a algo que está perto de mim. Eu falo com você, este livro é o nosso livro de português, tá? Se esse livro estivesse distante de mim, tá? Eu digo assim, esse livro é o livro de português. Se o livro estivesse um pouco mais distante, eu vou dizer, aquele livro é o livro de português. Então, você percebe que vai depender da situação no espaço onde esteja, que eu vou saber empregar os pronomes. Mas preste atenção, vocês vão se aprofundar muito mais sobre esse conteúdo, ok? Aqui, inclusive, já vai começar, tá? Pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Preste atenção, eu acabei de falar e você vai ver aqui na página 191. Este, estes, esta, estas, isto, quando o objeto ou a pessoa de quem eu falo estiver perto de mim ou de você, da pessoa que fala, tá bom? Quando eu vou empregar esse, esses, essa, essas e isso, quando a pessoa ou algo de quem eu falo, de quem você fala, está perto de mim ou está perto de você. Ou seja, próximo da pessoa com quem se fala, ok? Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, aí vai ser assim, eu estou conversando com você. A pessoa ou o objeto de quem eu falo com você não está perto nem de mim, nem de você, está distante de nós dois, de nós duas. Portanto, eu vou usar aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, tá? Distante de quem fala e do seu interlocutor. No segundo caso, próximo da pessoa com quem eu falo, eu vou dizer esse, essa, esses, isso. Estou falando com você. E a pessoa ou objeto de quem eu falo ou de quem eu falo está próximo de você. Eu vou usar este, estes, esta, estas, isto, se o objeto ou a pessoa de quem eu falo, quando eu falo com você, está mais próximo de mim, ok? Então, faço uma releitura para internalizar os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Agora, em relação ao tempo, como é que funciona, professora? Olha só, aqui nós temos os pronomes demonstrativos, tá? E aqui nós temos o tempo, né? A posição do ser ou do objeto no tempo. Se a pessoa de quem eu falo ou o objeto do que eu falo está no momento presente, eu vou usar este, estes, esta, estas e isto. Se a pessoa de quem eu falo ou do que eu falo, se for objeto, né, próximo a você, mas no tempo, está no tempo passado ou num futuro próximo, eu vou usar esse, esses, essa, essas e isso. E se a pessoa, o ser ou objeto de quem eu falo, está no passado ou futuro distantes, eu vou usar aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, ok? Lembrando dos invariáveis, tá? Isto, isso, aquilo não vão variar, ok, meus amores? Pronomes demonstrativos, antecipar ou retomar informações. Olha, gente,
O uso dos pronomes demonstrativos, o que ele faz? Ele estabelece relações, que é um dos usos dele, né? Estabelece relações entre as partes de um texto, sobre o que é falado, escrito, ou o que vai se falar ou escrever. Ou seja, podem retomar algo que foi já dito ou antecipar o que ainda será dito, tá? Então, ele estabelece essas relações dentro do texto, entre as partes do texto, do que é falado ou escrito, tá bom? Ou que se vai falar ou escrever, tá? Nós temos aqui na página 191, eu quero que você leia, tá, gente? É importante demais aqui essa questão aí do tempo. Então, façam leitura. Nós temos aqui os pronomes, quando se utiliza e o exemplo, tá? Muito importante em relação ao tempo que você faça essa leitura, tá? Como sugestão de atividades, nós temos as páginas 180 a partir do 5º, porque os anteriores foram feitos na semana passada, 181, 183, 190, 191, ok? Vamos fazer? E para não perder, né, a viagem, de olho nos boxes, anote aí, páginas 181, 183, 190 e 193, para você fazer uma releitura e internalizar o que nós vimos hoje sobre pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos, beleza? Gente, ficando por aqui, tá? Mas com a certeza de que semana que vem nos encontraremos para mais uma viagem pela língua portuguesa. Só lembrando, a pandemia não acabou, tá? Usando máscara, mantendo distanciamento social, lavando bem suas mãos quando chegar em casa, cuidando de você e dos seus. A vacina daqui a pouquinho vai chegar até você, graças a Deus. Mas por enquanto, vamos nos cuidar e Deus nos abençoa. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!